Deus, servo do Senhor, do Deus Altíssimo, amém? Vai trazer a mensagem para nos alimentar hoje. E sempre que os amados estiverem orando, lembre da família do pastor Mateus, lembre dos amados, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. O pastor Mateus é um servo abençoado que sempre está nos abençoando no grupo, sempre está abençoando, motivando os pastores a continuar marchando, caminhando em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar pelo pastor Mateus. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio de ter teu servo aqui conosco nesta manhã, pregando a tua santa e poderosa palavra, abençoando e alimentando a nossa alma, o nosso espírito, com um maná fresquinho, com o pão quentinho, meu Deus, da tua padaria. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido, eu te agradeço pela vida do teu servo, pela esposa, a irmã Nadine, que não pôde estar conosco hoje, nem o seu filho. Mas aqui está o Ivan, aqui está a filha, para nos alegrarmos com eles. Em nome de Jesus, amém. 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 Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Pena que realmente minha esposa e meu filho não puderam vir, mas a minha esposa mandou um abraço a todos. Os irmãos de Cotia estão assistindo conosco. Os irmãos de Cotia também, a todos. Muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Que Deus nos dê da sua rica misericórdia, do seu Espírito, para que sejamos hoje todos edificados, porque tanto quanto os irmãos tenham fome e sede da palavra, e mais uma vez, muito grato de estar aqui com os irmãos. Sempre quis estar aqui em Campinas, mas aprove a Deus somente nesse momento. Deus sabe de todas as coisas, e gostaria de orar primeiro, então. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eis aqui toda a tua igreja, todos nós, Senhor amado Deus, estamos aqui. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança. Eu te agradeço por todos os livramentos que o Senhor nos trouxe. Como disse o nosso irmão, eu te agradeço porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe o porquê minha esposa tinha de estar com meu filho em casa. Obrigado, Senhor. Cuida deles lá também. Mas pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado e o pão vivo que desceu do céu, o maná do Senhor Jesus Cristo, vinha sobre nós e alimenta a Tua igreja. Eu nada tenho para os meus irmãos, como eles, sou faminto de Ti. Estamos todos famintos de Ti. Por isso, ó Deus, venha sobre nós e nos alimenta de Ti. Que a Tua palavra venha nos dar fome, mais fome e sede de Ti, e venha nos trazer vida, vida em abundância. Vivifica a tua igreja para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a leitura bíblica do plano de leitura da Bíblia, da igreja, que nós temos, ela diz que hoje devemos ler, né? Segundo Crônicas 34 e 35, e realmente é essa leitura que nós iremos meditar hoje. Abra comigo, por favor, sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. Num primeiro momento, vamos ler de 1 a 7, tá bem? Segundo Crônicas, capítulo 34. É bem o finalzinho de 2 Crônicas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, de 1 a 7 primeiro. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins
e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Podemos nos sentar, irmãos? Nós vamos hoje caminhar por esse capítulo, e confesso que eu orei muito a Deus, eu pedi: Deus, é essa palavra mesmo? É isso que o Senhor tem na sua igreja? Então amém, Senhor. Eu gostaria até de trazer uma outra palavra, mas realmente Deus tem a vontade dele e nós devemos obedecê-lo. Portanto, vamos começar. Se Deus assim permitir, essa pregação, ela terá o título Restauremos a Adoração. Mas, primeiro de tudo, o que nós vemos nestes versículos foi que Josias, ele aboliu a idolatria de Israel, de Jerusalém, de Judá. Então Josias, ele tornou-se rei com apenas 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi. E com 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Mas vejam, amados, ele subiu tão jovem ao trono. E tão jovem, ele buscava a Deus, mais do que todos os reis mais velhos, mais do que muitos adultos que foram antes dele. Se nós olharmos os versículos de 3 a 5, vamos ver que ele decidiu adorar o Deus de Israel. E anos mais tarde ele começou a tomar essa forma, isso com 20 anos. Então com 8, 16 e 20 anos. Veja, a juventude dele, a causa da vida dele, o sentido da vida dele era buscar a Deus. E aí quando ele começa e continua buscando a Deus, ele vê que o povo de Deus não estava com Deus. E então ele, na figura de rei, no papel de rei, ele toma atitudes para trazer todos para perto de Deus, para trazer de volta a adoração ao único Deus. Veja, no versículo de 6 a 7, ele não só aboliu a adoração em Judá, mas também no reino do norte, em Israel, que diz assim: o mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, no versículo 6, e ainda até Naftali em seus lugares assolados ao redor. E ele continuou derrubando, ele continuou purificando. Primeira lição que nós temos aqui: a purificação é algo radical. E nós, como igreja, precisamos sempre nos purificar. E aqui eu não digo, por exemplo, como disse o nosso pastor, nós não temos imagens aqui, não temos isso, ok? É exatamente isso. Mas na nossa vida, na nossa casa, todos têm celulares, certo? O celular de todos nós precisamos ficar limpando o cache, o lixo do celular. Por mais que nós não baixemos nada demais, não façamos nada incrível, o celular ele acumula lixo. Amados irmãos, sem nós queremos, nós acumulamos lixo. E o que é esse lixo? São coisas derivadas do pecado ou da falta de vigilância. Em casa mesmo, nós sempre temos, parece que Deus nos guia. Às vezes nós fazemos sem a intenção. E aqui até quero deixar esse testemunho. Nós fazemos uma limpeza em casa e nós nos deparamos com tantas coisas que não são de Deus, e a gente fica se perguntando: como que isso veio parar aqui? Como que eu deixei isso aqui? E por que eu não vi antes? Entende? Então é sempre necessário que nós olhemos e busquemos essa purificação contínua, sempre. Se possível todo mês, toda semana, todo ano. É algo inevitável na nossa vida. Nós, como cristãos, a Bíblia é cheia, Jesus disse isso inúmeras vezes: vigiai, vigiai e vigiai. Então, isso deve ocorrer nas nossas vidas, e esse exemplo aqui, ele deve nos incendiar o nosso coração, a nossa mente, a nossa motivação.
Nós devemos sempre, meus amados, olhar para o Antigo Testamento e ver quantos exemplos de fé nós temos e quantos exemplos de coisas erradas que muitos homens fizeram. Por isso que a Bíblia, ela é um livro verdadeiro, porque a Bíblia ela fala a realidade do homem. A Bíblia não esconde, ela não passa a mão, ela não idolatra nenhum homem. Os amados podem ver, todos os homens que nós temos como exemplos de heróis da fé tiveram inúmeras falhas, inúmeras, e elas não são escondidas, elas estão assim, bem latentes para nós. E é isso que nos faz olhar para tudo isso, nos enxergarmos com essas pessoas e dizermos: somos todos seres humanos e precisamos de Jesus. Mas continuando, agora nós vamos partir para outra parte. Primeiro, Josias, ele tem uma purificação radical, mas isso não é o bastante. O que mais ele vai fazer? Ele vai reparar o templo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, dos versículos 8 a 13. Diz assim: e no ano 18º do seu reinado, aqui já fazia 18 anos que ele reinava, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Amaséias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. Uma outra coisa importantíssima: Josias repara o templo, Josias ele reconstrói o templo, e existem inúmeras funções no templo. Então muitos levitas trabalharam para a reconstrução do templo. Nesta época, meus amados, o povo de Israel tinha como local de adoração apenas o templo. Mas hoje, na nova aliança, nós não precisamos deste templo, mas nós temos um templo a zelar, nós temos um templo a continuar e continuamente ir reparando, que somos nós. Quando o pastor Vanderlei me contou que haveria consagrações, haveria tudo isso, eu fiquei pensando: pai, qual palavra levar para incentivar a igreja a continuamente crescer, a continuamente buscar o Senhor, a continuamente crescer e expandir o seu reino? Então Deus me trouxe essa palavra, porque nós temos muito a aprender com este avivamento de Josias. Eu confesso para vocês, amados, que essa é uma das passagens da Bíblia que assim sempre falam comigo de maneira ininterrupta. É uma passagem muito... é como se fosse um letreiro luminoso na minha frente, que sempre Deus fala: atenção, atenção, atenção. Sempre veja tudo isso como exemplo para a igreja. Por quê? Porque Josias ele repara o templo. Para a reparação do templo, muito lindo, que tem a questão dos louvores. Eles trabalhavam também louvando. Ou seja, a obra não era somente pegar pedras, construir, cortar madeira, mas era também louvando. E é muito lindo. Eu realmente fiquei muito feliz por estar aqui com os amados e ver o louvor aqui, que é ininterrupto, né? Vai tocando um depois do outro. Eu achei isso lindo, maravilhoso, porque nós estamos aqui todos para louvar. Nós não estamos aqui para, às vezes, fazer pausa. E, infelizmente,
muitas vezes as pessoas confundem o serviço a Deus com a aparição pessoal, o orgulho. E nós estamos aqui todos para adorar. Todos nós dependemos do mesmo Espírito. E a Bíblia fala que realmente a adoração é algo importantíssimo. Meus irmãos, a adoração, o local do templo, o local da adoração deve ser continuamente reparado, cuidado. Ou seja, o nosso coração, hoje na nova aliança. Portanto, foram reformados, houveram levitas separados por louvor, houve uma reforma. Que Deus, em sua infinita misericórdia, em todo o seu amor, continuamente abra os nossos olhos de cada um de nós, para que, a começar por mim, meus amados, eu falo isso, nós sempre tenhamos consciência da reparação do nosso tempo, sempre tenhamos consciência do quanto precisamos cuidar desse tempo, para que a adoração não seja interrompida. Por que eu falo isso? Porque nós vamos chegar agora a um ponto importantíssimo. Quando eles estavam reparando o templo, o que acontece? Eles acham o livro da lei. Eu não sei se todos conhecem essa passagem. Todos conhecem essa passagem? Eu sei que quando eu lembro que eu li essa passagem a primeira vez, eu fiquei assim chocado com isso. Leia comigo agora de 14 a 21, por favor. 2 Crônicas 34, de 14 a 21. Diz assim: E tiraram eles o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram... Obrigado, meu amado. Deus abençoe. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Uquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Meus irmãos, imaginem, Josias, ele abole a idolatria, Josias repara o templo, Josias é rei do povo de Israel, Josias, ele é rei do povo de Deus, e esse povo tinha se esquecido do livro de Deus. Isso parece tão absurdo, e é algo assim chocante. Eu fiquei chocado quando li isso, mas conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos meditando, nós vemos que, por mais chocante que seja, isso não está distante de nós. Não está distante de mim. Porque vejam, aqui, este livro que eles estavam falando, provavelmente era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou apenas uma cópia de Deuteronômio, porque Deuteronômio em si, ele já é toda a releitura dos demais. Ele já é um resumo muito profundo. Tanto que realmente eu particularmente amo muito o livro de Deuteronômio. Não sei se os irmãos conhecem com mais intimidade, já leram várias vezes, mas é um livro lindo, lindo, lindo. Deuteronômio é muito lindo. Toda a Bíblia é linda, mas eu gostaria de especificar Deuteronômio. Mas vejam, quando o rei Josias ouve as palavras que estavam descritas no livro, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Irmãos, primeira coisa que nós precisamos realmente, quando lemos a palavra, é rasgar o nosso coração. Eu te convido a deixar marcado o 2 Crônicas 34, se você tiver aquele fitilho da Bíblia, se não puder, deixa marcadinho.
Abra comigo em Isaías 66, por favor. Livro do profeta Isaías é o último capítulo de Isaías, 66. Isaías 66. Isaías 66, de 1 a 2, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Irmãos, esses outros dois versículos são um fundamento inegociável da nossa vida como cristãos. Eles nos mostram o quanto Deus é poderoso, o quanto todas as coisas da terra seriam incapazes, por mais belas que fossem, de ser construídas de ouro, seja do que for, de diamante, jamais poderiam abrigar a Deus. No entanto, aonde Deus habita? Naquele que treme da sua palavra, que é pobre e abatido de espírito. E exatamente esse exemplo que encontramos em Josias. Ele ouve a palavra e ele rasga as suas vestes. Mas ele não rasga as vestes como muitas vezes podemos ver somente de aparência. Ele rasga o coração. Ele rasga o seu coração. E, amados, e exatamente é isso que esse avivamento traz. É isso que é um genuíno avivamento. É quando nós lemos a palavra todos os dias na leitura diária, lembrando sempre, desafio e luta, porque não é fácil. Tem dia que é muito corrido, tem dia que acontece muita coisa, nós não conseguimos acompanhar essa leitura. Mas eu quero que essa palavra venha nos encorajar, tanto aos amados quanto a mim, a buscarmos sempre a leitura todos os dias da palavra. Ela não pode ficar esquecida, e é aqui que entra a nossa similaridade, aquilo que nós podemos parecer com esse povo. O inimigo, ele nunca vai te tirar a palavra de uma vez, ele vai te tirar aos poucos, ele vai fazendo você negociar a prioridade da palavra com outras coisas, e então quando você vê, você já não lê mais a palavra, e é isso que é a nossa batalha diária. Meus amados, oração e leitura são negociáveis todos os dias. É uma luta, nós precisamos vencê-la para conhecermos mais e mais a Deus. Além do mais, nós somos a igreja. A igreja, ela realmente, ela é o baluarte da palavra do Senhor na terra. Só um momento. Se alguém quer conhecer o Senhor, vai conhecer através de nós. E como vai conhecer através de nós? Através daquilo que nós vivemos, que nós somos e que nós pregamos. Isso é lindo. Por isso, João capítulo 1, de 1 a 5, não precisa abrir, mas se desejarem, fiquem à vontade. João capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amados, isso significa que agora na nova aliança, a palavra é o próprio Jesus, ele é o Verbo. Nós não estamos hoje em dia simplesmente deixando de ler a Bíblia como um livro, mas nós estamos muitas vezes deixando de estar com Jesus, e isso é tenebroso, isso é triste, isso é chocante, isso deve realmente transformar a nossa prioridade. Será que estamos priorizando Jesus? Precisamos priorizá-lo. E eu falo realmente nós, porque é um desafio para mim. Estar aqui hoje pregando aos amados essa palavra não é fácil para mim, amados. Mas eu creio que Deus está nos chamando para mais dele. Porque tudo que Deus fez através de todos vocês, Ele vai fazer mais e mais. Mas para isso precisamos estar realmente mais e mais apaixonados, amando e vivendo o amor com Cristo, com a palavra de Deus. Amém? Amém.
Por isso a palavra, e é muito lindo, eu todas as vezes que eu leio o primeiro versículo de João, ele é extremamente profundo. Para nós, às vezes, não faz tanto sentido, mas como quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amados, o original eu nunca me esqueço, o princípio é arquê, e o verbo é logos, enarquerologos. Sabe o que isso significa? Quando João escreveu isso, ele estava falando para o mundo que acreditava que o arquê, o princípio de todas as coisas, era alguma coisa que não era Deus. E eles acreditavam que o logos, que era esse verbo que dá vida a todas as coisas, não era Deus. Era algo que eles buscavam, mas que nunca iriam alcançar. Quando João fala isso, ele diz aquilo que toda a humanidade hoje em dia busca, Roma, Grécia, principalmente os gregos, é o Jesus. É Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aquilo que vocês procuram há séculos, desde o início de toda a filosofia, isso tudo está em Cristo. A palavra é Cristo. Aquilo que os judeus buscavam e que os gregos e os romanos buscavam era Cristo. Somente Cristo, nada mais. E aqui quando nós voltamos aqui para 2 Crônicas, eles acham o livro da lei, eles acham a palavra do Senhor. Meus amados, a igreja precisa estar continuamente em intimidade com a palavra e com Jesus, que é a palavra. Por isso, João capítulo 6, não precisa abrir comigo, mas quem desejar fique à vontade. João capítulo 6, de 30 a 35 diz: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, meus amados, essa palavra que naquela época temeu Josias, hoje em dia nós temos em Cristo, também com temor e tremor, mas agora com uma alimentação diária maravilhosa. Meus amados, Josias teve que ter alguém que leu, alguém que achou o livro. Nós temos esse livro aqui, ó, todos nós temos uma cópia. Glória a Deus! Nós podemos nos alimentar disso todos os dias, a qualquer momento. Glória a Deus! E é isso que nós precisamos viver, e cada vez mais. Por isso, a igreja deve avançar na proclamação destas palavras, mas também como testemunhas. Nós precisamos viver. Eu achei lindo o testemunho do irmão. Eu até ia falar, bem, amados, eu não tenho mais o que pregar. Não tem mais, realmente. É isso, quando nós vamos viver na palavra, vivendo com Jesus, fomos transformados, santificados, cada vez mais, cada vez mais. E então a palavra vai nos transformando. Josias foi transformado pela palavra, a igreja, todos nós fomos transformados. E essa transformação, ela não para, ela é contínua, ela até o fim dos nossos dias. Ela é sempre, ela é viva, ela é eficaz. Eu não sei quantos amados, mas todas as vezes que eu leio algumas passagens bíblicas, ou diversas delas, parece que eu estou lendo a primeira vez. É como se eu nunca tivesse lido. É algo vivo, é algo que fala comigo. Mas agora temos algo muito importante. O temor de Josias também estava, do rei Josias, estava no fato de que a nação de Israel seria destruída. O capítulo 28 de Deuteronômio, não vou ler nada dele agora, não teríamos tempo, mas é um capítulo bastante extenso, não sei se todos conhecem, mas ele fala sobre a bênção de obediência e a maldição da desobediência. E quando nós lemos a maldição da desobediência, lá está escrito que Israel seria retirado da terra, eles seriam cativos em outro lugar, eles viveriam coisas terríveis, e de fato viveram. Só para os irmãos terem uma ideia, em um dos cercos de Nabucodonosor a Jerusalém, as mães tinham, e acho realmente como Deus é misericordioso nas nossas vidas, mas aquele cerco foi tão terrível que as mães tinham seus filhos e já os comiam. Não se tinha nada para comer de tanta fome.
Eles passavam tanta fome que o canibalismo foi algo normal até realmente a queda completa de Jerusalém. Então, quando Josias ele treme, ele já vislumbra todo esse cenário terrível. Mas veja, irmãos, qual é o cenário terrível hoje para nós? Porque nós não temos uma nova Jerusalém, nós não temos a Jerusalém aqui, nós não temos um templo, não vai vir um exército nos destruir. Mas qual é a advertência hoje? Agora eu convido a todos que abram comigo Mateus capítulo 18, de 1 a 8, por favor. Mateus 18, de 1 a 8. Josias naquela época, lembrando, tinha medo, tinha pavor. Ele foi tocado porque a palavra de Deus dizia o que aconteceria. Agora, o que a palavra de Deus nos diz é muito mais profundo do que, por pior que seja, tornou-se algo menor do que vai acontecer conosco. Por pior que seja uma destruição de uma cidade, do templo. Diz assim, Mateus 18, de 1 a 8. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. Então nós temos aqui uma advertência muito mais profunda de Jesus. Nós temos uma nova aliança que, recentemente eu gosto de ver aqueles debates sobre judeus e cristãos. E realmente, a nova aliança, meus amados, ela é muito mais profunda. Jesus, ele deixa algo que vai em cada um de nós. É uma decisão que nós tomamos. E aqui nós temos realmente Josias, o rei Josias tremeu, e nós devemos tremer sobre o fato de que podemos levar alguém à queda. Hoje em dia, o nosso pecado não vai destruir essas paredes. Muito provavelmente não. Mas o nosso pecado pode destruir uma vida. O nosso pecado pode realmente desviar uma alma dos céus. O nosso pecado, ele pode realmente nos lançar no inferno. Hoje em dia, nós temos outra advertência. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso, mas Jesus é justo. Ele é o sol da justiça. E Ele está conosco. É necessário que entendamos que nós precisamos tremer da palavra, mas ao mesmo tempo nos apegar com Jesus. Vejam, não é algo impossível fazer estas coisas. Por mais que pelas nossas próprias forças nós não consigamos, nós temos ao nosso alcance Jesus, o nosso Salvador, a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus! Então, meus amados, que tremamos, temamos e amemos a palavra. Por isso, agora eu convido também os amados a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse capítulo 20, vamos ler de 11 em diante. Tá bem? No tempo de Josias existia realmente, de fato, o temor deles serem retirados da terra, a destruição do templo, tantas coisas. Mas hoje, o nosso temor tem de estar em não vivermos a eternidade com Jesus. Se nós pudéssemos olhar um segundo o que é a eternidade com Jesus, nós seríamos muito fiéis, muito mais fiéis. Mas a palavra já nos diz sobre isso. Então olhemos para a palavra, meditemos na palavra e amemos.
Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim, vamos continuar ainda no 21 até o 8. Diz assim, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados, e o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glória a Deus por essa palavra. O temor de Josias estava em manter a adoração do povo de Israel, e o temor da igreja deve estar em sermos luz, amarmos a palavra e nos lembrarmos que temos uma eternidade. Temos uma eternidade com Deus, ou não. Por isso nós temos de ter temor e tremor da palavra de Deus. Hoje, o mundo, irmãos, nós vemos muitos escândalos. Então, vamos pegar do mundo. E também, infelizmente, vemos na igreja. Mas nós temos a chance, todos os dias, de nos enchermos do Espírito Santo e dizer a todo mundo, a todo povo, a todos que estão ao nosso redor: ei, existe um povo do Deus vivo ainda na terra. Ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. A palavra de Deus ainda é viva. Jesus Cristo existe, Ele é Jesus, Ele veio para salvar todos nós, e Ele está vivo. E glória a Deus, somos testemunhas. Somos testemunhas, e não somos testemunhas porque simplesmente falamos, mas porque vivemos essa palavra. O nosso irmão veio aqui e testemunhou algo que ele viveu. Foi algo dolorido, foi algo doído, e eu me colocando no lugar dele, eu sei como é. Nós temos dúvidas, nós não conseguimos ver a frente, nós nos desesperamos, mas Jesus está conosco, a palavra de Deus está conosco. E muitas vezes nós somos desafiados a sermos fiéis, mesmo em um cenário totalmente desolador. E por isso nós precisamos, como rei, rasgar o nosso coração. E o que ele faz depois de rasgar seu coração? O que ele faz e o que nós fazemos depois de lermos essas palavras de Mateus, de João, de Apocalipse? Rasguemos o nosso coração. Mas ele faz outra coisa. Agora volte comigo, por favor, a 2 Crônicas, capítulo 34. Amém? 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler agora do 22 ao 28. Tá bem?
que ele manda Ilquias, ele manda Safã, ele manda a diversos irem falar, procurar, consultar ao Senhor. Porque veja, ele leu a palavra, mas o que ele vai fazer? O que fazer quando nós lemos a palavra e ela fala muitas vezes conosco? O que fazer? Nós precisamos consultar a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor, 22 a 28. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Haras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. Só uma pausa rapidinho, gostaria de deixar uma observação. Eu não sei quantos repararam isso, mas o livro de 1º e 2º Crônicas, ele tem muitos nomes, tem muitas genealogias. Por quê? Ele é um livro que foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, para trazer de volta à memória do povo de Israel tudo o que tinha acontecido, de uma maneira com que fosse registrada as pessoas, a fim deles se reunirem de novo como povo, saberem quem era, quem foi, quem fez, de qual família, a qual você pertenceu. Seria como se fosse, meus irmãos, um censo registro histórico. Seria para tornar mais unido o povo, saberem quem eles pertenciam, saber o que aconteceu. Quando Crônicas, o livro de Crônicas foi escrito, foi logo após a volta do cativeiro. Nós temos Esdras, Neemias, que conta sobre a reconstrução das muralhas, do templo, todas as dificuldades do povo. Então Crônicas ele foi escrito realmente para suprir todas as dificuldades, de falta de fé, desunião, tudo isso. Por isso ele contém muitos nomes. Por isso ele realmente traz muitas vezes, olha, fulano é filho de ciclano, beltrano, então é assim mesmo, tá bem? Então continuando o versículo 23. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido a teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então, meus irmãos, quando Deus fala com Josias através da palavra, ele precisa saber o que fazer, ou ele está disposto a obedecer a Deus, mas ele está totalmente desnorteado com aquelas palavras do livro da lei, da Torá, do Pentateuco, de Deuteronômio. E é exatamente isso que deve acontecer conosco. Quanto mais nós lemos a palavra, mais queremos conhecer, e precisamos conhecer, precisamos amar, precisamos ter um conhecimento não somente superficial, sentimental ou intelectual, mas é um conhecimento completo. Eu acho muito lindo a palavra de Jesus quando ele diz que nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Quando nós vamos para Deuteronômio, lá onde Jesus cita isso, não tem a palavra entendimento. E isso, inclusive, é uma discussão muito forte em todos os debates sobre Antigo e Novo Testamento, judeus e cristãos. Mas, quando nós vamos para a queda, Gênesis capítulo 3, diz o quê? Que eles teriam, que a mulher teria um entendimento. Então, quando Jesus, na restauração de todas as coisas,
Ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Ele está restaurando todo ser humano por completo a toda a comunhão com Deus que foi perdida no Éden. Em Jesus nós temos essa comunhão novamente. Com Jesus nós podemos ter. E é isso que nós como igreja proclamamos ao mundo. Meus irmãos, se eu abrir o microfone, o pastor me permitisse, tivéssemos tempo, e nós todos aqui pudéssemos testemunhar, todos nós veríamos o quanto, de onde Deus nos tirou e para onde Ele nos trouxe, e o quanto isso foi maravilhoso. Agora, nós precisamos ser essa luz para todo o restante do mundo, mas como? Sempre sendo fiéis à palavra e buscando ela sempre fazendo. Esse capítulo de 2 Crônicas 34 é a receita para a igreja. Se nós seguirmos constantemente essa palavra, nós, em nome de Jesus, meus irmãos, temos muito a crescer. E eu não digo crescer em simplesmente chegar em pessoas. Eu digo crescer cada vez mais pessoalmente, amando e conhecendo a Jesus, cada vez mais, a vivermos um genuíno avivamento. Porque o mundo hoje, meus irmãos, vai de mal a pior. Alguém tem dúvida? Alguém discorda disso? Não, está terrível. O que vai fazer com que o mundo mude? Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso, qual a finalidade da aliança? Josias foi motivado ao arrependimento. Ele se arrepende. Ele não rasga somente as suas vestes, ele rasga o seu coração. Ele tem um rasgar realmente genuíno e verdadeiro. Ele não foi ignorado por Deus. Agora vamos terminar aqui essa meditação. Vamos ao versículo 29 de 2 Crônicas 34, que diz assim: Então o rei mandou reunir, que agora nós vamos ver a finalidade da aliança. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, e com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Uma pausa, nós vamos continuar lendo o capítulo 35 até o versículo 5. Mas é muito lindo que o versículo 29 diz que ele mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e mandou reunir todos os habitantes de Judá e de Jerusalém e de Benjamim, e todos foram ouvir a palavra do Senhor. Aqui em Crônicas não diz sobre isso, mas em Reis, a mesma passagem, se não me engano está em 2 Reis, agora não vou me lembrar o capítulo exato, mas lá diz que foram muitas horas ouvindo a palavra do Senhor. Se eu não me engano foram de 6 a 8 horas, posso estar enganado, meus irmãos, mas foram muitas horas. Então, qual é a providência do rei? É chamar a todos. E aqui está realmente a nossa função, daqueles que são separados para meditar na palavra, é chamar a todos. A liderança é chamar: vamos à palavra do Senhor. Hoje em dia nós não dizemos assim, vamos ao templo do Senhor, mas vamos à palavra. Vamos à palavra, vamos ler, vamos meditar, vamos ouvi-la. O pastor está aqui todo momento chamando a todos nós, e nós precisamos
ter essa vontade, viver exatamente isso, de buscar e querer mais a palavra, mais e mais. Só isso pode nos alimentar, tanto contra o pecado, quanto para sermos usados por Deus. Amados, quando eu leio exemplos como de Ilquias, Josias, Uda e tantos outros, né? O próprio John Wesley, Leonard Ravenhill e tantos outros irmãos, eu fico meditando, fico pensando, Deus, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado por Ti. A pergunta é, quantos de nós desejamos ardentemente sermos usados? Quantos de nós? Deus, meus irmãos, não vai mandar um anjo para pregar para o mundo. Ele já deu a palavra. E hoje os anjos de Deus estão conosco, por mais que nós não vejamos. A palavra diz que eles estão conosco. Então vamos pregar essa palavra, vamos viver essa palavra. Agora continuando aqui, capítulo 35, versículo 1. Diz assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terei mais esta carga nos ombros, agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas, e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui nós temos o que? O estabelecimento da adoração no templo por Josias. Primeiro de tudo, ele faz a Páscoa no dia que era para ser celebrada, 14º dia do primeiro mês. Se eu não me engano, acho que é o mês de Abib, se não me falha a memória, mas eu talvez esteja errado. E ele estabelece os sacerdotes, porque tudo isso já havia sido estabelecido. E pensa, se o livro estava perdido, quanto mais a adoração estava destruída. Não sabiam como adorar, não faziam essa adoração, não se concentravam nisso, e tudo isso estava perdido. E ele restabelece essa adoração, os turnos, as famílias e tudo. O templo de Jerusalém, ele tinha tudo isso muito bem dividido, muito bem escalado, muito bem cronometrado, para que nunca deixasse de haver adoração ao Senhor. Imagine, irmãos, é como se nós aqui hoje decidíssemos que essas portas vão ficar abertas todos os dias. Imagine, quantos de nós teriam disponibilidade de estar aqui a segunda? Quantos de nós teriam disponibilidade para estar terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Não temos. Nós não teríamos. Por isso que, na verdade, Israel, eles tinham uma tribo específica só para isso. Era só um povo, uma parte do povo que era designada para isso. Então, mas hoje em dia, nós podemos ser isso na nossa vida. Nós podemos ser esse povo que louva, adora e está sempre com a sua vida aberta para iluminar a luz de Cristo. Por isso eu gostaria de finalizar, porque isso que nós vemos aqui, desse povo, lá no templo, nós podemos viver hoje, agora. Sabe como? Agora sim, a última palavra, meus irmãos, finalizando. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. Agora nós temos algo muito importante para viver. Naquela época se matavam cordeiros para a Páscoa. O cordeiro já foi imolado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora temos algo maravilhoso para viver, que diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois que aprendemos a falar amém, amém. Glória a Deus. É isso, irmãos. É esse o objetivo da adoração. É realmente tudo começa por essa transformação nas nossas vidas individuais, nas nossas famílias, pais, mães, a responsabilidade nossa de também educarmos os nossos filhos, trazermos eles para Cristo, e assim consequentemente como igreja vamos nos fortalecendo, os irmãos, os pastores, e todos podemos fazer muito mais para que o mundo, mesmo em meio ao caos que existe, saiba que há um Deus. Por isso, meus irmãos, essa palavra de 2 Crônicas 34, da leitura de hoje, eu considero ela muito importante. E eu quero muito que todos nós como igreja venhamos a crescer, a amadurecer com tudo isso que foi dito hoje para a glória de Deus. Nós temos uma bênção muito grande à nossa frente, que é o Senhor Jesus. Mais e mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter. Mais de Cristo eu quero que todos nós tenhamos, para a glória do nome dele. Amém? Vamos ficar de pé para orar, por favor? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra nunca, jamais, em hipótese nenhuma, volta vazia. Por isso, Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor fez com o rei Josias, eu peço, eu e os meus irmãos unidos pedimos, que o Senhor rasgue o nosso coração, mediante a tua palavra. Nós desejamos ardentemente ter temor e tremor do Senhor. Muito vemos hoje em dia que não existe isso em muitas pessoas, mas nós desejamos ser diferentes. Nós como igreja queremos arder pelo pão vivo que desceu do céu, queremos ser avivados pelo Espírito Santo, cheios de Ti. Que o Senhor nos ajude a vencermos todos os desafios, para que não deixemos de crer, de ler, de estudar, de meditar e de amar a Tua palavra. Que assim os nossos corações sejam incendiados pelo amor a Cristo, que é a palavra. Ajuda-nos, ó Pai. E que em nome de Jesus Cristo, esta igreja que o Senhor uniu, reuniu, que ela foi comprada pelo Teu sangue, ela venha, Senhor Deus, a ser realmente flamejante, cheia do Seu Espírito e cheia da Sua luz de Cristo nessa cidade, nessa terra. E que todos aqui, Senhor, sejam abundantemente cheios do Espírito Santo e abundantemente usados pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu reino avance aqui, que o Teu reino cresça, que o Teu nome cresça, e que todos os nossos nomes, todos nós venhamos a diminuir, mas que o Teu reino seja estabelecido para a glória do Seu nome. Nós Te amamos, Jesus, mas pedimos perdão por muitas vezes falharmos na nossa fé, falharmos na nossa constância do amor, do relacionamento contigo, mas sabemos que o Senhor nos prometeu, nos entregou e nos deu o Consolador, o Encorajador, que é o Espírito Santo. Por isso pedimos, reveste-nos do poder do Espírito Santo, reveste-nos do Espírito Santo, para que não somente capacitados, mas que também venhamos a viver, Senhor, a viver tudo o que o Senhor tem da plenitude da Sua graça e do conhecimento de quem Tu és, para que todos ao nosso redor vejam que há um Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as palmas, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Eu quero passar a palavra ao pastor Vanderlei. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos, um pouco. Bênção, né, irmãos? É por isso que nós somos IBC. É por isso que nós somos Igreja Bíblica Cristã. Por causa disso. Pregamos Bíblia. Amém? Amém. Pastor Mateus, Deus abençoe. Obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos dado hoje. Eu creio que muitas outras vezes o Senhor estará aqui com a família. Amém. Está vendo, irmãos, como é costume a gente se aprofundar, ler a palavra? É por isso que eu sempre digo, pastor Mateus, eu incentivo demais os irmãos a participar das videoconferências, a participar de debruçar na palavra do Senhor realmente. Isso é importante, irmãos, para que a nossa fé não esmoreça, não desfaleça, e que nós possamos compreender para não sermos enganados, tá? Por nada nessa vida. Glória a Deus por isso. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Amém, queridos? Amém. Vamos continuar com as nossas atividades. Vamos sentir algum cheiro de alguma coisa? Sim. É, um arroz fresquinho, irmãos. É. Glória a Deus, cheio de fome. E o bom de tudo isso é que o arroz está sendo feito aí, tá? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar, irmãos, vou chamar a irmã Daiane, vem cá Luiz também, com a Rebeca para nós apresentarmos. Glória a Deus. 35 dias de nascida? 34 de nascida.